Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. Hoje o Alesp Conecta fala de pesquisas, o comportamento da população nesse tempo de pandemia. Eu recebo aqui na Rede Alesp o Davi Bertoncello, que é especialista no mercado de pesquisas. Davi, seja muito bem-vindo a este Alesp Conecta, tudo bom? Obrigado, Guga, pelo convite. É sempre um prazer ser e falar um pouco, né, do nosso mercado, enfim, das expectativas e de como a gente vem vindo aí os últimos dias tão desafiadores, não é mesmo? Exatamente, discutindo, né, o cenário atual, político, econômico e como as pesquisas, né, elas podem auxiliar. Me lembro, né, em outras conversas que fazíamos as analogias, né, entre a principal reivindicação dos eleitores na eleição de 2018, já fizemos um programa dizendo que esses anseios do eleitor continuam muito fortes, né? Na época, eu me lembro bem, segurança pública, saúde, né? Os perfis que o eleitor buscava como o salvador da pátria, né? E isso muito teve influência nos resultados das eleições 2018, mas agora eu quero analisar com você esse cenário da pandemia, onde a gente tem também uma polarização, né, ideológica, quando na verdade é a grande preocupação de todos teria que ser a ciência, né, Davi? Veja, a gente tem visto realmente a agenda que outrora, você citou bem aí, as principais preocupações, né, da população, mas a gente vive tempos realmente diferentes de tormenta. Então a população basicamente tem se resumido a uma preocupação muito clara e evidente, né, nas duas áreas que a gente vem percebendo aqui as maiores considerações, né? Primeiro, claro, a saúde e depois a economia, né? Eu acho que a gente tem visto até de certo modo um embate aí entre saúde e economia, quando deveríamos estar completamente focados em passar essa pandemia. Mas, enfim, falando aí da população, essas são as duas maiores preocupações. Claro, você sempre tem alguma outra coisa, algumas reivindicações pontuais, então a gente, vamos lembrar que a gente não parou de ver os casos de violência, né, acontecendo em todo o país, mas de verdade a agenda está muito hoje consolidada nas questões de saúde pública e na agenda econômica. Agora, Davi, como é que você vê, né, o comportamento da população, né? É muito claro hoje que alguns não respeitam o isolamento social até por questão ideológica. A pessoa pensa, não, não vou ficar nesse isolamento, por quê? Porque eu preciso trabalhar, contribuir para o crescimento econômico. Ah, realmente é uma doença que não tem impacto nenhum, então eu vou para a rua e tocar minha vida da forma normal. E você tem um outro perfil de pessoas, né, que são obrigadas a ir à rua pelo próprio sustento. E o terceiro perfil, né, que é aquele que acha e tem a convicção que deve ficar em casa. Mas hoje, nesse cenário, nós temos aí um reflexo muito grande na queda do isolamento social. Você acha que isso se deve por quê, Davi? Olha, primeiro eu queria fazer uma ressalva, né, de que no grupo um, né, aqueles que você mencionou, que inclusive vão à rua sem a necessidade real de fazer o próprio sustento, esse talvez seja o principal grupo a ser discutido, né? Porque, veja, nos outros grupos, claro, quem precisa estar na rua trabalhando para o seu sustento, poxa, aqui no o Brasil, diferente talvez de outros países, principalmente alguns países europeus, né, que estão realmente ajudando a deixar a sua população em casa. Aqui no Brasil a gente ajudou com o que deu, né? Aliás, eu
Não podemos ser só críticos ao governo, né? Claro, o governo fez um grande esforço para conseguir mobilizar a agenda, né, dos 600 até R$ 1.200 e fez realmente em um tempo muito adequado, foi nesse sentido até mais rápido do que países como os Estados Unidos, por exemplo. Mas, por outro lado, a gente, e voltando ao cerne da sua questão, a gente tem uma parcela da população que absolutamente não precisaria estar nas ruas, né? E esses acabam, a gente tem aí também diversos perfis, tá? Desde aquela pessoa que realmente está seguindo um pouco da agenda governista, no sentido da propagação da vontade de voltar às ruas, seja aquelas pessoas que realmente não acreditam, né, na doença, até porque essa doença, e esperamos que seja assim, né, ela não atingiu necessariamente todas as famílias, então acho que esse perfil de população é aquele mais cético, que acaba acreditando só quando acontece dentro de casa, né, e veja, nessa seara, acho que a principal questionamento aqui se dá, inclusive, no formato que leva, né, essas pessoas às ruas. A gente precisa lembrar que não é só no Brasil que não se respeita, né? Em outros países também a população tem ido às ruas. A discussão aqui é que verdadeiramente a gente tem pessoas com cargos públicos, né, que vem defendendo aí, ou colocando prisma muito mais sobre a economia do que necessariamente sobre a saúde. Em cima desse racional, inclusive, tem um erro, até do ponto de vista econômico, né? Porque quem disse que se as pessoas saírem às ruas, a gente vai ter uma retomada econômica, uma melhor retomada econômica? A gente vai ter uma retomada econômica mais rápida, talvez, mas a gente não vai ficar livre desse vírus, e, enfim, a gente não vai estar tão preparado. Então o grande ponto aqui é imaginar e colocar os pingos nos is, né, dando as importâncias necessárias ao que está acontecendo. A gente viu aí um recorde negativo no Brasil, mais de 1.200 mortes a serem lamentadas, mais de 1.200 famílias chorando a perda de um ente querido. Né? Exato, poxa, na minha avaliação, e agora estou falando como cidadão, não como especialista, é óbvio que faltou as principais figuras do governo darem cara à tapa para tocar nisso, falar disso em uma abordagem necessária, né, de conforto às famílias, de pesar, enfim. Na minha visão, ao morrer 1.200 pessoas, que basicamente em um dia mais do que 4 vezes do número de mortes da tragédia de Brumadinho, para ficar em um exemplo, poxa, ao meu ver, era mais do que necessário fazer luta oficial, sabe? Enfim, dar importância para isso, tá? Sem dúvida nenhuma, né? Mas vendo assim o comportamento, né? A população de baixa renda, ela já passa aí por dificuldades, né? Para sua subsistência, compra de comida, as coisas básicas, né? Você acha que isso também influi no pensamento da população, quem está na ponta aí, né? Do isolamento, falar, eu não vou ficar mais em isolamento porque eu não consigo trazer mais o meu pão nosso de cada dia, né? E isso influi para que eles fujam do isolamento, Davi? Sim, mas veja, a gente tem visto a comunidade muito engajada, né? A Central Única das Favelas, enfim, as comunidades, elas têm diferente, né, do que uma pequena minoria aí até poderia supor, né, e alastrar. A gente tem visto as comunidades em geral
muito bem inteiradas com esse assunto, tá? Mas é óbvio, aqui a gente está falando da base da população, aqui a gente está falando de pirâmide de Maslow, de atender necessidade básica. Quem precisa de comida, quem tá realmente com a geladeira vazia, não tem como se preocupar com o vírus que ainda não tem. Ela se preocupa com aquilo que ela não tem e está fazendo falta para ela naquele momento, tá? Mas veja, essas pessoas eu não coloco nunca em discussão. Elas deveriam estar recebendo um auxílio maior do que estão, tá? De novo, o governo fez um bom papel ao conseguir interagir e muito rapidamente, né, liberar os R$ 600, mas sabemos que isso não basta. Importante, Davi, dentro desse contexto, né? Você acha que qual que é a expectativa, né, se você tiver algum dado, uma pesquisa da população em relação à atitude dos seus governantes, né? É o que eu te falo. A gente tem uma linha de pensamento do presidente da República e uma linha de pensamento da maioria dos prefeitos e dos governadores. E isso a gente sabe, né, que pelo Pacto Federativo, os governadores e os prefeitos eles têm essa autonomia. Como isso se reflete na cabeça da população? A população ela acaba rachada, né, sem entender quem tem a razão naquele instante, tá? Mas de certo modo é muito claro, e as pesquisas apontam isso, que a maior parte da população está alinhada, neste caso, aos prefeitos e governadores, tá? Então você vê aí pelo menos 80% da população defendendo, em geral, tá? Cada pesquisa a gente vai aí então de 70% a 80% das pessoas defendendo o isolamento social horizontal, né? E nessa, claro, a gente nem tem os números, por exemplo, de São Paulo, eles ficam sempre gerando aí entre perigosos 50, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, por cento de isolamento, mas claro que a gente precisa lembrar que entre as pessoas que apoiam o isolamento, existem aquelas que têm alguma necessidade no dia e acabam se deslocando, mas de fato as pessoas estão hoje mais alinhadas em geral aos governos e prefeituras, e as pesquisas refletem isso, né? A gente, não mais do que um mês atrás, a avaliação do governo em relação ao embate, né, o enfrentamento do Covid, para notas entre boa e ótima avaliação, a gente tinha um número de 46%, que em pesquisas recentes diminuíram para 26%. Em contrapartida, falando do índice de ruim e péssimo, que à época era de 20%, hoje subiu para 38,5%. E de novo, claro, o governo tem aí seus admiradores e aquelas pessoas que vão seguir, né, a qualquer custo, mas em pesquisa a gente sabe que o que você até comentou no começo, a gente tem núcleos duros dos dois lados, que orbitam ali, vai de 20% a 30%, dependendo da situação de direita e esquerda, tá? Mas vamos só para colocar lastro nisso, pensar que 20% da população vai seguir um lado ou outro lado com bastante convicção. E claro que quem mobiliza isso para um lado ou para o outro são aquelas pessoas que estão no meio disso, né? Ou seja, 60% da população que acaba sendo o fiel dessa balança. E o fiel dessa balança, nesse instante, está pendendo para as ações de prefeituras e governadores. Olha, Davi, importante dentro desse contexto, né? E você é o homem aí das pesquisas, né? Medidas impopulares desses governantes, ela com certeza leva a uma queda de popularidade. Isso é natural ou você acha que é só momentâneo e ele volta aos índices muito rapidamente quando toma medidas impopulares? Infelizmente, as pesquisas ao longo aí do nosso período de redemocratização demonstram que o brasileiro, em geral, tem memória curta,
tá? Tanto para o que aconteceu e para os deslizes cometidos por anos nos governos de esquerda, né? Tanto como agora com a direita no poder, a gente, como especialista, consegue cravar que o brasileiro ele flutua muito em relação às questões de momento, tá? Isso a gente tem um exemplo que aconteceu há pouco, né, com a saída do ministro Mandetta, o agora ex-ministro Mandetta, tinha uma enorme popularidade, né, com seu enfrentamento frente ao Covid e poxa, agora, bom, até fruto do que aconteceu, né, de termos um segundo ministro não mais do que um mês à frente da pasta, mas de todo modo já existe pouca ou nenhuma discussão em relação ao Mandetta, que foi, né, o ministro da Saúde que recebeu, né, que estava à frente da pasta quando o Covid chegou ao Brasil. E nesse sentido, claro que o governo, a não ser que ele chegue a números muito baixos, a ponto de eu diria, atiçar, né, aqui a vontade política em termos de qualquer chamamento como um impeachment, isso pouco provável, tá, porque realmente os índices de popularidade para isso tem que estar muito baixo, mas a qualquer tempo é tempo do governo federal voltar a ter bons índices, né, e a gente, claro, tem elementos para entender que isso pode acontecer, né? Inclusive, poxa, eu acho que eu e mais todo mundo torcemos para uma possibilidade, por exemplo, de uma rápida vacina. Então, se acontece uma rápida vacina e Covid sai da pauta, é óbvio que existem boas esperanças do governo de retomar patamares de popularidades anteriores, mas claro, tudo vai depender, e acho que você já é um craque de pesquisa, mas eu sempre repito para o público que pesquisa é retrato de momento, né? E sendo retrato de momento, no nosso caso, a gente pode falar que isso acontece, que as diferenças acontecem dia a dia, né? Então essa realmente é algo único que a gente está vivendo. A cada dia a gente tem um retrato diferente em função do que aconteceu naquele dia. Agora, Davi, você tem a leitura, por exemplo, que essas atitudes dos prefeitos, governantes, líderes da nação, de repente a própria presidência da República, tem um toque também de uma assessoria de marketing, ou essas atitudes não são pensadas também? Seja de um lado ou de outro, aqui nós não estamos discutindo, né, o modo das atitudes, e sim como elas são tomadas, Davi. De certo modo, nesse caso eu tenho opinião distinta para cada um dos lados. Hoje a gente tem no governo federal um presidente que realmente não está muito preocupado em relação a uma agenda, a seguir uma agenda relacionada aí às dores da população. Isso, de um lado, isso é muito bom. Por exemplo, imagino que quando a gente está discutindo casos como a liberação do aborto, poxa, mesmo ainda que o Brasil seja amplamente favorável a essa liberação, a gente tem certeza, né, que o governo federal, na figura do presidente Jair Bolsonaro, jamais será a favor. Então ele acaba tendo um formato que a gente não viu desde a redemocratização, né, que é alguém que tem as suas agendas particulares e os seus ideais, e ele coloca isso inclusive acima das opiniões da população, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. No outro lado, é claro que a gente vê até um formato mais convencional de política que tem a tendência a olhar para a população, para os anseios da população, e está sempre tentando responder, né? E de novo, aí você tem um problema e uma solução. A solução está em imaginar que
quem faz pesquisa, entende quais são as dores da população e coloca prioridade nessas dores, é claro que está fazendo uma coisa boa, mas ao mesmo tempo você acaba tendo muitas vezes lideranças que na verdade jogam para a torcida, né? Muitas vezes ao entrarem e discutirem assuntos que não fazem parte ali da sua preocupação genuína. E quando isso acontece, a gente também tem um problema, né? Então, claro, não existe certo ou errado, eu não estou afirmando que nenhum dos dois lados faz certo ou faz errado ao tomarem as suas decisões, mas que é certo que uma se preocupa mais com a agenda das pessoas e também com o marketing, e por outro lado a gente tem uma outra postura que ela é mais inflexível, mas ao mesmo tempo ela é genuína, porque ela defende os seus próprios interesses no sentido de dar prioridade a uma coisa e não a outra coisa. E claro que a gente, para ficar num exemplo disso, a gente deixou, por exemplo, de ter um Ministério da Cultura, né? Então é óbvio que isso ainda que isso demonstre uma certa um formato, né, do governo de agir da forma como acha correto. Agora, Davi, dentro desse cenário que você explicou, a gente falando só de pesquisa, a população ela responde como? Ela prefere esse perfil de líder nato aí que fala qualquer coisa da cabeça e de repente eu concordo e vou junto, ou aquele líder que agrega, né, as informações e tenta tomar atitude conforme a gente pode até dar exemplo das pessoas que argumentam nessa pandemia que seguem a ciência, por exemplo. Olha, a gente tem uma fala do ex-presidente Lula hoje também, que ao meu ver, muito infeliz, mas eu só estou ilustrando por esta fala para dizer que as pessoas têm simpatia por aqueles líderes que simplesmente dizem o que pensam, né, independente a quem isso vá doer. Mas também me parece ponderado dizer que o líder que acaba atendendo a agenda da população, ele tem uma tendência a caso ter melhores resultados, né? Porque é preciso uma coisa é ele ver as reivindicações da população, por exemplo, na área da saúde, e falar que está fazendo hospital, mas não está. Isso, claro, é um problema, mas outra coisa é ele entender que as pessoas estão preocupadas com a saúde e ele se preocupar, colocar a sua atenção na saúde ao invés de priorizar outras receitas, outros caminhos, tá? Então, de novo, não existe certo ou errado, mas é claro, o brasileiro ele tem por líderes natos, né? Mas no longo prazo a gente sabe que essa mesma empatia ela pode virar uma desilusão, também, claro, em função muito desse formato de falar o que pensa a qualquer custo, a qualquer hora. Agora, Davi, dentro dessa análise que nós fizemos nesse programa, o que você acha que vem pós-pandemia, né? Nós temos ainda prevista uma eleição municipal esse ano e 2022 uma eleição presidencial e também a escolha aí de novos governadores e representantes do legislativo. Qual que é o impacto, na sua opinião, né, desta pandemia para as próximas eleições? Você acha que vai ter uma transformação e mudanças no anseio da população em relação aos novos governantes? Eu diria que tudo vai depender de quando acontecer essas próximas eleições, né? Por exemplo, se elas forem adiadas aí para 2021, claro, a gente falava há pouco da história da memória curta, então a gente vai ter que entender qual é o cenário de 2021. Falando do retrato de hoje, a gente entende, claro, que o governo ele vai ter federal vai ter que se reinventar na medida em que ele acabou perdendo a possibilidade de defender as suas duas agendas mais
importantes por causa da eleição, né, que era a questão da economia e da segurança. Então, o governo, claro, na Sérgio Moro e no impacto que está trazendo a economia, vai ter que se reinventar para voltar a ter a grande parte da simpatia do eleitorado. E o reflexo, claro, vai ser tremendo, né? A gente das eleições presidência viu, por exemplo, bancadas que não tinham relevância abocanharem muitos cargos públicos, e é claro que tudo isso vem da grande popularidade à época principalmente, né, do presidente da República, e a gente entender como que o presidente, né, nessas próximas eleições. De novo, 2022, eu diria que o cenário é completamente indefinido, tá? Mas nas próximas eleições municipais, a gente vai entender, né, para onde esse pêndulo vai pender. Se a gente não tiver eleição agora em 2020, talvez o governo tenha mais tempo, né, inclusive para conseguir aí voltar a demonstrar tá? Você acha que esse cenário, né, que vem essa pandemia aí, a gente pode pensar em 3 meses, 4 meses, a gente sabe que vai à frente, talvez até o final do ano, aí pensando num prazo mais pessimista, mas você acha que o governante ele vai recuperar rapidamente a imagem ou talvez fique marcado aí pelo resto, diria eu, da carreira política? Não, pelo resto da carreira política, temos exemplos aqui aos mãos, né, de que não existe punição irrevogável, né? O ex-presidente Collor é um exemplo disso. O ex-presidente, né, a própria de tem aí uma possibilidade em eleição, caso, né, seja factível para ela correr um cargo público, que ela também possa vencer em diversas, né, batalhas. Então, nessa história de retrato de momento, como eu até comentei antes, a gente está vivendo um dia após o outro, né? Hoje a gente está sob o impacto de ontem, né, que são 1.200 mortes, e o governo não comentando isso ou diretamente. Mas, porém, quem sabe a gente esteja aqui discutindo que a cloroquina fez isso. Eu, inclusive, sou daqueles que não torcem para tudo errado, muito por qualquer remédio milagroso, for comprovado pela ciência, que faz sentido para medicação, eu vou ficar muito feliz como cidadão mas cada lado, e realmente a gente está falando de labização, tem os seus bordões, os seus fake news. Davi Bertoncello, quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Você sempre aqui com a gente trazendo, né, o comportamento da população em relação às pesquisas. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço e que a gente saia dessa o mais rápido. Tá certo, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Falamos aí da influência das pesquisas no comportamento da população. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!